Amém, irmãos? Como de costume, vamos orar pela palavra. Senhor, nós oramos te agradecendo por mais um dia na tua casa. Oramos pedindo, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder nos edificando, nos dando graça, sabedoria e conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Chegamos ao 6º capítulo de Neemias. Cada capítulo que eu caminho, quando eu vou desenvolvendo a história, eu vou ficando cada vez mais surpreso com a maneira de se portar de Neemias, a maneira de enfrentar os problemas. E assim, a primeira coisa que fica evidente no capítulo 5, no capítulo 6 do livro de Neemias, é a seguinte: sempre que você caminha em direção da obra de Deus, que obra que eu estou falando? Primeiro, a obra no âmbito pessoal. Segundo, a obra no âmbito da família. Terceiro, a obra no âmbito coletivo, na igreja. Sempre que eu caminho em direção a cumprir a obra de Deus, eu vou levantar adversários. Eu vou ter obstáculos. O maligno não fica parado quando ele vê alguém buscando uma vida de santidade, buscando uma vida de consagração. Quando ele vê alguém buscando o bem-estar da sua família em Cristo. Quando ele vê alguém querendo servir os irmãos na igreja, querendo usar os seus dons em benefício da igreja. Sempre vão haver obstáculos. E Deus, na sua soberania e controle, Ele permite que isso aconteça. Porém, nós temos que entender que tudo isso está debaixo da administração de Deus. E que não existe luta que nós não passemos, que não foi autorizada por Deus. Se Deus simplesmente tirasse a sua mão, nós nem aqui estaríamos. Então, assim, não estranhe. Veja, eu costumo dizer, o diabo não chuta cachorro morto. Nós temos que entender que ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não é uma força solta no mundo. Ele tem poder. Paulo fala, nós não desprezamos os seus ardis. Mas nós temos que entender o seguinte, ele vai manter o foco naqueles que estão incomodando. Então, quando você resolve buscar Deus, a coisa mais normal que tem é você ter obstáculos, é você ter lutas. Para todos, em toda a história da igreja, funciona assim. Agora, o que é importante saber, ninguém vive em guerra o tempo todo. O que é importante saber, como nós vemos no livro de Neemias, nesses 2, 3 capítulos, o inimigo age por áreas. Ele atua numa área, você responde, você se defende, você vai para as verdades da palavra de Deus. Ao se colocar debaixo das verdades da palavra de Deus, você se protege. Esse é o maior manual de batalha espiritual. Nós não temos problema nessa igreja de falar de batalha espiritual, desde que nós falemos de batalha espiritual de maneira bíblica. E a maior arma espiritual que nós temos é a obediência à palavra de Deus. E é através dessa obediência que eu venço as lutas. Agora, o que eu quero que você entenda, o diabo vai mudando de áreas. Pedro fala, o inimigo anda em derredor, buscando alguém para devorar. É a imagem de um predador, que quando começa a cercar uma vítima, ele procura encontrar um ponto fraco. Então, primeiro ele tenta de um lado, não conseguiu. Depois ele tenta do outro, não conseguiu. Depois, então, é normal, vai mudando a área. Isso é muito importante você saber. Por quê? Para não estranhar quando os ataques acontecerem. E Deus autoriza que isso aconteça por quê? Porque a cada batalha vencida eu amadureço.
eu cresço como cristão e passo a ser, inclusive, um instrumento de bênção na vida do meu irmão, porque além de orar por ele na mesma dificuldade, eu posso compartilhar a minha experiência. E lembrar daquilo que Paulo nos ensina. Digo fraco, sou forte. E daquilo que o Senhor nos fala, o meu poder se manifesta na tua fraqueza. Batalha espiritual sempre tem que ser feita no poder de Deus, na obediência a Deus, na santidade de Deus, nas regras de Deus. Sempre assim. Amém? Então vamos lá à nossa leitura. Neemias 6, versículo 1 diz assim: Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Faça uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhe respondi. Irmãos, o que eu aprendo aqui? Veja, a obra ainda não estava completa, faltava colocar as portas. Tobias e Sambalate e Gesem mudaram de estratégia. O que eles resolveram fazer? Tirar Neemias de Jerusalém. Afastar Neemias da obra. Irmãos, tenta lembrar, toda vez que você fala, vou para a igreja, toda vez que você fala, vou orar, toda vez que você fala, vou ler a Bíblia, acontecem obstáculos para que você não faça isso. Isso se repete na vida da igreja, em todo mundo. Os obstáculos vêm para que você não venha congregar, para que você não leia a Bíblia, para que você não ore, para que você não se edifique. Por quê? Porque o trabalho do inimigo de nossas almas é nos afastar da obra. De maneira prática, numa obra física. Neemias está lidando com a mesma situação, a mesma maneira. Senhor, eu oro por prosperidade. Aí Deus te dá um bom trabalho, só que você tem que trabalhar. E você começa a prosperar no trabalho. Os clientes começam a chegar. Você recebe uma promoção. Começa a vir lutas, começa a vir obstáculos. Então, tanto na nossa vida espiritual, como na nossa vida prática, nós temos que entender a multiforme graça de Deus se manifesta nas mais variadas áreas da nossa vida. Sempre que você se direciona, o diabo vai tentar tirar você do propósito. Não bastasse isso, da mesma maneira que Sambalate manda 4 vezes mensageiros. O diabo e seus servos são insistentes. Você nunca notou que em volta de você sempre tem aquela encrenca de 2 pernas? Que está sempre lá para te criar problema? Está sempre lá com uma frase errada, está sempre lá para te desanimar, está sempre lá para te tirar do foco, está sempre lá para te desviar do propósito. Aí você fala, pô, essa pessoa não tem o que fazer? Não, não tem. Ela até tem, mas não sabe. Não sabe que está sendo um instrumento nas mãos do maligno para atazanar você. Irmãos, não perca tempo com pessoas que querem afastar você do propósito. Dê de ombros. E vai cuidar da vida, vai fazer o que tem que ser feito. Vai servir a Deus, vai servir a sua família, vai buscar santidade, vai trabalhar, vai cuidar da sua casa. Vai fazer tudo o que você tem que fazer, que é o que todos nós aqui sabemos. E cá entre nós, né, irmão? Não temos tempo para ficar dando ouvido para quem vem contrário a nós. Então assim, não perca tempo discutindo, não perca tempo tentando convencer.
Simplesmente faça como Neemias. Chegou para ele e falou, olha, eu não vou largar a obra aqui, eu tenho que fazer. E também nessa passagem tem uma outra coisa mais importante. Eles chamam ele para as aldeias do Vale de Ono. O Vale de Ono era um vale distante de Jerusalém, onde a presença ali dos judeus não era tão grande. Era uma área mais neutra. Se Neemias tivesse obedecido, Neemias provavelmente seria morto. Nunca permita ser tirado da sua posição de segurança. Pastor, qual que é a minha posição de segurança? Primeiro, na verdade da palavra de Deus. Segundo, fazendo aquilo que Deus te comissionou para fazer, não fica pulando de galho em galho. Quem muito pula de galho em galho, pisa num galho quebrado, o galho quebra e você cai lá de cima da árvore. Se dedique para fazer aquilo que Deus colocou para você fazer. Não fique inventando. Se for fazer algo novo, ore, planeje, busque conselho, busque confirmação de Deus, jejue. E aí sim, tendo toda a certeza, se movimente. Muito cuidado, irmãos. Eu tenho uma regra espiritual, veja. Deus nos deu uma mente. Nós somos divididos em homem visível e homem invisível. No nosso homem visível, nós temos a alma e o espírito, que são as faculdades do nosso homem visível. Na Bíblia eles se misturam. Mas, quando a Bíblia fala do homem visível, ela fala da nossa mente. Inclusive, Romanos 12 fala, renovai a vossa mente. E não sejam iguais ao mundo, não sejam conforme ao mundo. Deus nos deu uma mente. Essa mente, cheia da palavra, foi feita para pensar. Foi feita para raciocinar. Então aprenda um princípio de batalha espiritual. Se chegarem para você e falar, tem que responder hoje. 99% da sua resposta vai ser não. Deus nunca vem colocando na parede. Deus sempre vem de uma maneira clara. Deus dá tempo de você orar. Deus dá tempo de você pensar. Cuidado com a atitude precipitada. Cuidado com aquilo que você fala precipitadamente. Você falou. Você está preso pelas suas palavras. Vai ter que corrigir depois. Cuidado. Lembra desse princípio. Deus nunca vai exigir uma resposta de bate-pronto. Por quê? Porque vai contrário à vida de todos os heróis da Bíblia. Todos eles tiveram tempo de receber a palavra de Deus, de receber orientações de Deus, de avaliar e de agir. Cuidado com essa história. Tem que ser hoje. Irmão, então, não quero, obrigado. Eu já fui livrado na minha vida de alguns percalços por seguir esse princípio básico. Tem que responder hoje. Não quero, obrigado. Entendeu? Cuidado com o pensamento relâmpago. Existe uma afinidade, nós vemos na palavra. Irmãos, o apóstolo Pedro, caminhando 3 anos e meio com Jesus, teve a sua mente sugestionada pelo diabo. Para falar para Jesus não morrer na cruz. Falar para o cara não morrer não é uma coisa boa? Só que estava sendo usado pelo diabo. Jesus fala, arreda Satanás. Irmão, se o apóstolo Pedro teve essa afinidade, se nós temos outros textos que falam que Satanás entrou no coração de Judas. Coração ali é o homem interior. Tem a ver com a nossa mente, nosso pensamento.
Se com eles aconteceu isso, com outros heróis aconteceu isso, cuidado. Por isso que a nossa mente tem que ser cheia da palavra. Porque aí eu posso julgar os meus pensamentos, eu tenho um parâmetro, eu tenho segurança. Eu posso conversar com a minha esposa, posso conversar com o meu marido, posso buscar um conselho sábio, posso buscar princípios na Escritura. Essa é uma das principais armas da batalha espiritual. Jamais saia do seu lugar de segurança, como Neemias fez. Olha, eu tenho coisa que fazer aqui. Vou cuidar da minha vida. Amém? Versículo 5. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo, com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gasmu diz: tu e os judeus intentais rebelar-vos, e então edificas o muro, e tu te farás rei deles segundo essas palavras, e que puseste profetas, para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: esse é rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. O que está acontecendo aqui, irmãos? A comunicação entre governantes era feita em carta fechada, carta selada. O que Sanbalate está fazendo? Mandando uma carta aberta. O que Sanbalate está fazendo? É uma denúncia. A carta aberta foi lida diante da população. O que Sanbalate está fazendo? Uma velha estratégia. Lembra no livro de Esdras? Que mandaram uma carta para Artaxerxes, dizendo que os judeus iam se rebelar. E que foi mandado pelo rei que parasse todas as obras. Nós vimos isso no capítulo 4, versículo 23 de Esdras. E parou toda a obra. Então já havia uma acusação contra os judeus no reinado do mesmo rei, Artaxerxes. Sanbalate é extremamente esperto. Olha, o que ele está falando aqui, ó. Da mesma maneira que nós denunciamos vocês há 20 anos atrás, e a obra parou, nós vamos denunciar de novo. Porque você é safado, você é sem vergonha. Você está querendo se rebelar, inclusive você contratou profeta para profetizar que você vai ser rei. Vocês vão se rebelar. O que eu aprendo aqui? Irmãos, para se opor à obra de Deus na sua vida, pode acontecer de falarem mentiras sobre você, falsas acusações. Isso é mais comum do que você pensa. Quando falarem mentiras sobre você, o que você vai fazer? Vai fazer o que Neemias fez. Versículo 8. Porém, eu mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. O que Neemias faz? Responde a mentira com a verdade. Acabou, falou, ó, não fiz isso. Acabou. E não ficou perdendo tempo discutindo com o Sanbalate. Só que o que está acontecendo aqui é o seguinte, quando houve uma carta aberta, a primeira ameaça era só sobre Neemias. A carta aberta era para trazer medo sobre o povo. Um medo infundado. Na verdade, eu estava vendo o reverendo Hernanes Dias Lopes falando que a Bíblia chama o medo de espírito de medo, não que seja um demônio de medo. Mas o medo é um espírito que pode tomar conta das pessoas de forma até coletiva. Cuidado com o medo. Irmãos, prudência é uma coisa.
Os irmãos sabem que eu gosto de fazer trilha, andar pelos matos. A pessoa chega para mim e fala, nossa, senti medo. Eu falo, que bom. O medo conserva os dentes. O medo te protege. Agora, não permita ter pânico. Não permita o medo tomar conta do seu raciocínio. Não permita o medo te fazer agir de bate-pronto e arrebentar a canela no primeiro obstáculo que tiver. Então o medo, ele tem que ser aliado da prudência. Mas o inimigo sabe que se ele colocar medo na família, na pessoa, no grupo, ele está alcançando vantagem. Quando você sentir que o medo está saindo fora do seu controle, que a situação está saindo fora do seu controle, faça que nem Neemias fez. Ore a Deus para Ele fortalecer a sua mão, para Ele fortalecer a sua vida. Isso aqui é regra de batalha espiritual. Amém? Vamos seguir. Versículo 10. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Miitabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Veja, o inimigo muda de estratégia. Ele começa a usar estratégia religiosa. Ele começa a usar boatos, mentiras. O que esse camarada está fazendo aqui? Esse camarada, nós vamos ver mais à frente, ele foi comprado por Sambalate. Ele está querendo induzir Neemias ao pecado. Quando ele fala para entrar no interior do templo, ele está falando no Santo dos Santos. Que era um lugar que o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano. Ele está querendo induzir Neemias a cometer o mesmo pecado que o rei Uzias cometeu e que foi ferido de lepra. Lembra que nós estudamos o rei Uzias? Foi queimar incenso, foi ferido de lepra. Neemias não podia entrar no templo, está lá no livro de Números, ele tinha que ser morto. Agora imagina, o que ele está falando aqui? Uma ameaça, falou, essa noite mesmo vão te matar. O que ele está tentando fazer? Agir de bate-pronto. E fazer com que Neemias peque e desautorizar espiritualmente Neemias diante do povo. Trazendo para nossas vidas, irmãos, cuidado. Em ambiente de batalha espiritual, você vai ser induzido ao pecado. Fica atento. As astutas ciladas do maligno, Efésios capítulo 6, do 12 ao diante. Revestivos de toda a armadura de Deus, capacete da salvação. Jesus, tu és a minha salvação, o meu Senhor, o meu guia. Entendeu? Couraça da fé, estou firme em Cristo. Cristo é o autor e consumador da minha fé. Aquela armadura é um símbolo, falando das verdades da palavra de Deus. Ela é para ser vivida. Importante você saber disso. Mas, novamente, a gente vem emendado. O 8, 9 e o 10, tentando fazer agir de bate-pronto. Já pensou se Neemias age de bate-pronto e entra no templo? Olha o tamanho do dano, irreparável. Esse dano aqui era irreparável. Não tinha como corrigir. Não havia expiação para corrigir. Percebe o que está acontecendo? E olha por que isso aconteceu. Versículo 11. Porém eu disse, um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Olha que interessante.
Agora eu vou falar na linguagem do pastor Maurício. Neemias fala para ele o seguinte, fala, meu amigo, eu não sou galinha para sair correndo. Você está maluco que eu vou fugir daqui? Quem quiser vir me matar, vem para cima aqui, olha, aqui no meu olho. Ó. E vamos resolver essa parada agora. Irmãos, não tem que ter medo, não tem que ter covarde. Cara feia é fome. Olhou feio. Você não vai ficar rindo. Entendeu? Tem gente que se olha feio para ele, derrete. Ele é feio, eu sou feio também. Sabe? Cara feia é fome. Ah, a pessoa não gostou, fez cara feia, problema dela. Eu estou no plano de Deus, no projeto de Deus, fazendo o que Deus mandou fazer. Ela que vai quebrar espelho na casa dela, olhando com a cara feia no espelho. Eu sou homem para que fuja. Deus me deu uma obra para fazer. Tá chovendo, tá frio. Eu vou ficar com preguiça aqui, não vou para a igreja, edificar a vida dos meus irmãos, cantar louvores a Deus, ouvir a palavra. Vou ficar que nem uma mãezinha aqui, fugindo do frio. Ai, tá frio. É fugir da luta igual. Nossa, pastor. O pastor pegou pesado. Não, é a realidade. Nós vivemos dando desculpas. Então Neemias já rasgou o verbo. E ainda Neemias fala o seguinte. Ele mostra conhecimento da lei. Sou eu, homem, para entrar no templo e viver? Mostra que Neemias conhecia a lei. Bem esperto, Neemias. Irmãos, conheça a palavra de Deus e você vai estar equipado para a batalha espiritual do dia a dia. Normalmente, em situações difíceis, o Espírito do Senhor que habita em vós relembrará todas as coisas, é o que Jesus ensinou. Vão vir versículos bíblicos, vão vir passagens bíblicas, vão vir pregações bíblicas. E de uma maneira que nós não sabemos explicar, o Senhor vai se comunicar com você e vai te orientar, porque nós servimos a um Deus que é vivo. E da sua maneira Ele fala com seus filhos. Senhor, qual a segurança que eu tenho que Deus falou comigo? Tem que fechar com a palavra. Fechou com a palavra, foi Deus. Amém? Vamos avançar, versículo 12. Ó, o discernimento de Neemias. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa para me infamarem, e assim me vituperarem. Vamos fazer uma pausa aqui, olha que interessante. Tomar um gole de água. Neemias tem uma coisa aqui chamada discernimento espiritual. E ele chama essa falsa profecia de profecia. Isso nos relembra o que acontece muito hoje. Nós vivemos uma época de profetada. Irmãos, tem que ter discernimento. Deus não age da forma que é feita na grande maioria de igrejas carismáticas. É profetada para todo lado. É besteiraiada para todo lado. Ah, então o irmão está dizendo que Deus está dormindo? Não, eu creio nos dons. Eu estava vendo, por exemplo, Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores. Ele era alguém que, sabe, ele acreditava até que os dons tinham cessado. Só que ele, no ministério dele, teve algumas vezes em que Deus deu entendimento do que estava acontecendo com outras pessoas. Eu mesmo, na minha vida, veja, 25 anos eu vou fazer que eu sirvo o Senhor. Já aconteceu umas 2 vezes de eu olhar para a pessoa e o Senhor me descortinar o que estava acontecendo com aquela pessoa. Aí eu me dirigi à pessoa,
Comuniquei só para ela. A pessoa em lágrimas falou, olha, aconteceu isso hoje cedo na minha casa. Eu falei, olha, se Deus fez isso é para a gente orar agora, porque Ele vai botar a mão. E na reunião, a única pessoa que ficou sabendo foi minha esposa e a pessoa, mais ninguém. Então, irmãos, cuidado. A maneira principal de Deus falar conosco é por sua palavra. Se Deus está tendo que usar o método sobrenatural, são situações que não estão descritas na Bíblia. São um ponto fora da curva. Cuidado com profetada. Existem pessoas que não foram libertas, que eram sacerdotes do maligno. Não nasceram de novo. Se não nasceram de novo, não estão libertas. E continuam ouvindo vozes. O apóstolo Paulo fala, no mundo existem muitas vozes. Tem gente que está ouvindo demônios. E está dando profetada na igreja. E como os demônios são seres invisíveis, eles sabem da vida das pessoas. E para perpetuar o engano, eles comunicam parte da verdade. Ah, pastor, base bíblica, a adivinhadora de Filipos, a pitonisa, ela saiu atrás e falou, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ela mentiu? Não. Então, irmãos, veja, não faça com que o Espírito Santo seja ridicularizado. Um dia Deus pode agir, veja, eu sou o que eu chamo, tem gente que não gosta dessa designação, eu sou continuista nos dons, mas continuista bíblico. Eu sou muito cauteloso com essa história de dom. Tanto é que na nossa igreja, nós já tivemos em 11 anos de igreja, 2 palavras proféticas. Uma em 2014 e outra esse ano aqui. E nós julgamos. Para ver se o que está sendo falado é bíblico. Entendeu? Agora, como eu estava ouvindo o pastor Luiz Saião falando, Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus que se comunica de maneira individual. Às vezes você está lá na sua casa, vem assim, ó, ora por fulano, que ele está precisando de ajuda. Irmãos, se vier um pensamento para mim orar pelo irmão Erasmo, o que eu tenho que fazer? Tenho que ficar pensando se o pensamento é de Deus ou não? Irmãos, o diabo vai me dar um pensamento para orar pelo irmão Erasmo? Agora Deus vai me dar uma ordem de eu orar? Não só pelo irmão Erasmo, ainda ora pelo Erasmo, pela Luísa, pelo Benjamin, pelos irmãos da igreja, ora por todo mundo. Que nem certa vez eu ouvia um irmão de uma certa igreja que eles ensinam o seguinte, vai visitar um doente, fica esperando Deus falar, se é para orar pelo doente. Irmãos, Deus já falou, orai pelos enfermos, está na palavra. Deus já falou, orai uns pelos outros. Sabe aquelas profetadas? Eis que veio a mim a palavra do Senhor. Eu te amo, servo meu. Eu quero o teu bem, servo meu. Eu vou fazer a obra na tua vida. Irmãos, tudo isso está na Bíblia, profetada. É simples. Então, como é que nós temos que nos comportar? Que nem Neemias se comportou, você tem que julgar. O apóstolo Paulo fala, profecias que sejam julgadas. E no máximo 3. E os outros julgam. E quando um falar, o que falou, se vier o segundo, o primeiro fica quieto. Senta, cala a boca aí. E o segundo fala, veio o terceiro, fica quieto. O terceiro fala. E todo mundo julga. Veja, esse camarada que falou com Neemias era um cara bem visto no meio dos sacerdotes. Família sacerdotal. Então, cuidado, irmãos.
A principal maneira de Deus falar conosco é pela palavra. Agora, quando Deus vier um pensamento, ora por fulano. Quando vier um pensamento, evangeliza ciclano. Quando vier um pensamento, ó, fala essa verdade bíblica para Beltrano. Você nem precisa orar, porque a Bíblia manda fazer isso. Vai lá e faz. Agora, pede sabedoria, pede um momento oportuno. Isso aí é um dom? Não, isso é uma mente cheia da palavra de Deus, de um crente habitado pelo Espírito do Senhor, que é um só Espírito com Ele. Tudo que é bom, tudo que é puro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Amém. Irmãos, e ó, é maravilhoso o sobrenatural de Deus. É maravilhoso, mas desde que você esteja na segurança da palavra. Confie que Deus cura, confie que Deus faz milagre, confia que Deus pode... No poder de Deus, demônios são expulsos, é lindo. Você vê um ser humano, feito em mais semelhança de Deus, ser liberto de uma opressão demoníaca, é uma das expressões mais bonitas de amor que tem de Jesus. Que comissionou pecadores como nós, de em seu nome, poder ajudar pessoas. Você vê o brilho de alegria no olhar da pessoa. Uma cura, uma expulsão de demônios é um milagre, irmãos. Poderoso. Não diminua os milagres de Deus, mas coloque os milagres na sua posição, guardados pela verdade da palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos seguir. Versículo 14. Olha a oração de Neemias. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme a estas suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Olha quanta gente foi comprada. Tinha até uma profetisa comprada. É exatamente isso que eu estou falando. Falso profeta. Irmãos, a igreja hoje vive época de falso profeta. Precisa ter discernimento e sabedoria. Versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós, temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera a obra. Irmãos, aprenda. Todos aqueles que estão querendo desanimar você na obra de Deus, todos aqueles que estão trabalhando para que a obra de Deus não se cumpra na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja. Quando essa obra se concluir, eles vão ser obrigados a confessar que foi Deus. Mesmo que eles façam isso entre dentes. Mas eles vão ter que confessar. Por isso, foque na obra. A melhor resposta aos seus inimigos é você focar na obra de Deus. Ore por eles, entregue a Deus e foque na obra. O nome de Deus é glorificado na obra que Ele faz em nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 17. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Messulão, filho de Berequias. Também as suas boas ações contavam perante mim, e as minhas palavras transmitiam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Olha a questão aqui, vamos começar de trás para frente. Os nobres, nós vimos no capítulo anterior que eles eram ladrões e usurários. Lembra dos escravos? Nós vimos quarta-feira. Foram obrigados a devolver as terras, devolver os escravos. Eles tinham negócios com a família do governador de Sambalate.
A família de Sambalate era casada com a família do sumo sacerdote. Havia toda uma rede de intrigas. Agora, olha que interessante, gente do próprio povo de Deus, sendo usada para fazer leve-trás. Imagina, eles chegavam do lado de Neemias, eles falavam, olha, o Sambalate é um bom homem, Sambalate fez isso de bom, Sambalate fez aquilo. Irmãos, cuidado. Cuidado com as fontes, cuidado com quem fala, tenha discernimento. Quem já ouviu falar a seguinte frase, Deus revelou? Vou te falar a principal maneira que Deus revela. Através da atitude das pessoas e através do que as pessoas falam. 99,9999% do que Deus revela, Ele revela através das atitudes das palavras, Ele revela das atitudes e das palavras. Preste atenção. Veja o que a pessoa está fazendo, veja de onde vem. Qual é o histórico daquela pessoa? Como que ela dirige a vida dela? Ela serve a Deus de verdade ou é apenas da boca para fora? Cuidado! Irmãos, comece a orar por uma pessoa, você vai ver ela fazer besteira. E Deus vai revelar através da atitude dela que ela está querendo te enganar. Que ela está querendo fazer coisa errada. A pessoa não se segura. Deus entrega a ela ao próprio coração, como diz a Bíblia. E aí aquela frase clássica do vosso pastor, as nossas atitudes e as nossas palavras revelam o que vai no nosso coração. O que a pessoa está dizendo, fecha com a atitude dela? Estou lembrando uma história aqui. Quando eu era muito novinho, eu tive a infeliz ideia de começar a fumar. E aí meu pai ficou sabendo e veio conversar comigo. Aí eu falei, não, pai, estou arrependido, não sei o quê. Aí meu pai foi sair do carro. Aí sabe qual foi a minha frase para meu pai? Perguntei, pai, você tem isqueiro? Estava arrependido? Mas falei para meu pai, não, estou arrependido, foi mal. Só mais um. Irmãos, nossas atitudes mostram. Não seja bobo. O que é discernimento? Discernimento é o que Neemias teve. Quando olhou o que o cara falou, ele entendeu o que estava por trás. Discernir é enxergar o que está por trás, encoberto, escondido. Preste atenção no que as pessoas fazem, preste atenção no que elas falam e tenha discernimento. É assim que Deus revela. Mas, ó, é 99,99999999, entendeu? É assim. Entendeu? É só dar corda para a pessoa, que a pessoa se importa. Amém? Vamos a algumas aplicações que eu marquei aqui. Veja. Primeiro, cuidado com profetada. Cuidado com falso dom. Está cheio de demônio infestando a igreja. E cuidado com o religioso. Olha, se o cara é malaco, toma cachaça, às vezes ele é menos perigoso que um falso religioso. Porque o falso religioso vem com aquela história de glória a Deus, aleluia, o mistério, não sei o quê. E está querendo te apunhalar pelas costas. Cuidado com essa conversa de pessoa religiosa. Não faça acepção de pessoas. A mesma prudência que você tem que ter com o incrédulo, você tem que ter com a pessoa que se diz religiosa. Se eu fosse enganar alguém, eu ia usar a roupa de religioso, que aí todo mundo cai na conversa. Ah, ele é bonzinho, ele é um pastor. Como que um pastor? Gente, o que está cheio aí de falso pastor que não paga ninguém. Filho de Belial. Entendeu? Então, cuidado. O que mais que eu marquei? Gente, não perca tempo com críticas. Vai cuidar da vida. Criticou? Deixa para lá, ora para Deus. Senhor, está na tua mão.
Presta atenção nessa frase. Aprenda a jogar o xadrez da nossa vida. Nossa vida muitas vezes exige estratégia. Nossa vida muitas vezes exige um passo a passo. Nossa vida muitas vezes exige uma atitude que vai ser uma resposta a uma atitude que veio contrária. É como um tabuleiro de xadrez, um joga, o outro joga. Deixa de ser criança, deixa de ser imaturo e aprenda a jogar o xadrez da vida. Que nem Neemias fez aqui. Não caiu em nenhuma armadilha. Gente importante. Tenta enxergar a situação, depois relê o capítulo em casa e tente ir lá. Faz que nem eu faço. Vocês perceberam que eu gosto de ir na Bíblia? Eu gosto de ir lá no texto, sentar na calçada e ficar olhando o que os caras estão fazendo. Já perceberam isso? Imagina Neemias ouvindo os caras falar bem. Imagina que você ouvisse os principais empresários, os principais intelectuais, a classe mais importante do seu país falando bem do Adolf Hitler. É a situação aqui. Percebe? Cuidado. Então, quando você ouvir, fala, o que estão falando desse cara? Aí você já liga, peraí. Se estão falando bem desse Jaguara, é porque é Jaguar igual. É da mesma laia. É o mesmo lixo. Veio do mesmo saco. Aí você pensa, está querendo enganar quem? Percebe? Se está falando bem, é porque é tranqueiro igual. Não seja bobo, nós temos o Espírito do Senhor. Amém? Que mais que eu marquei aqui? Veja, traições dentro do povo de Deus e tomar cuidado para não ser tirado do lugar seguro, que é fazendo aquilo que Deus mandou você fazer e aquilo que a palavra manda fazer. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, nos dê sabedoria e nos dê discernimento. Vamos orar. Amém.